Agora sim. Boa noite, Daniel. Boa noite. No geral, eu abro a sala e a gente aguarda pelo menos uns 5 minutos para as outras pessoas chegarem e aí a gente começa a nossa aula, beleza? Beleza. É só porque eu já usei o Zoom outras vezes, mas não é um aplicativo que eu estou tão familiarizado. Então, como abri, todas as vezes que eu abri, já abri o vídeo, eu fiquei na dúvida se eu tinha que fazer mais alguma coisa. Não, é que normalmente nós deixamos a logo do projeto, né, a logo da Sanga, até iniciar efetivamente ou seja, atendimento coletivo, o satsang, ou as aulas, Uhum. para só para se caso a gente precisar fazer alguma coisa enquanto não inicia efetivamente. Sim, não, tranquilo. Tá? Eu vou dar só mais uns 5 minutos. Às vezes o Uhum. pessoal está chegando em casa ou então está vendo mensagem na Sanga, apesar de saber que são 9 horas em ponto, eu sempre abro a sala, mas eu espero 5 minutos do mesmo jeito, Uhum. tá bom? Não, Fechar tranquilo. aqui o vídeo, fechar o vídeo rapidinho, depois daqui a uns 5 minutos eu volto. Tá certo, obrigado. Boa noite, André. Boa noite, Isabela. Boa noite, Bruno.
Então, vamos efetivamente começar. Depois o pessoal vai chegando, vai chegando e vamos cumprimentando, tá? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos começar a fazer nossa preparação para poder para a nossa aula. Nesse momento, pedimos conexão com a divindade, pedimos que a luz divina desça sobre nós, nos conectando nesse momento. Pedimos a presença de nossos mentores e guias ao nosso lado, nos orientando, nos resguardando, nos ajudando no processo de conexão. Nós nos conectamos nesse momento, no tempo e no espaço em que a sala está sendo assistida. A egrégora da ponta de lança do portal Platina. Pedimos que os guardiões dessa egrégora criem sobre nós as proteções devidas para que não haja interferência enquanto há abertura do nosso campo mediúnico. Nós nos conectamos com o portal Platina nesse momento, dependente do tempo e do espaço em que esse vídeo está sendo assistido. E vamos fazer a invocação do portal sobre nós. Eu sou o portal Platina. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. Para nos resguardarmos, vamos criar uma proteção sobre nós, criando sobre o local onde nós nos encontramos, nesse instante, uma pirâmide dourada de proteção, paredes internas da cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos manter nossos olhos fechados e vamos levar a atenção para a planta de nossos pés. Vamos procurar tocar o chão com os nossos pés e vamos prestar atenção na temperatura do chão, prestar atenção na sensação de pressão dos nossos pés ao chão. Se estamos calçados, prestar atenção no toque do tecido sobre nossos pés. Se estamos descalços, prestar atenção ao ar que circula nossos pés. E vamos começar a relaxar a planta de nossos pés, os dedos dos pés, o calcanhar,
Vamos prestar atenção e relaxar a nossa panturrilha, o joelho, relaxando as coxas, relaxando o quadril. Relaxando o abdômen, soltando o abdômen. Relaxando o tórax. Relaxando os dedos das mãos, as mãos, os pulsos. Relaxando os cotovelos, o braço, soltando os ombros. Relaxando o pescoço, relaxando o queixo, soltando o maxilar, soltando a língua. Relaxando as bochechas, nariz, as orelhas. Relaxando os olhos, as sobrancelhas, a testa e o couro cabeludo.
relaxando as nossas sensações. Relaxando as nossas emoções. Relaxando a nossa mente. Nesse estado de completo relaxamento, nós vamos visualizar uma luz branca, platina, descendo pelo nosso coronário, descendo, descendo, descendo por cada um dos nossos chakras, até chegar no chakra básico. E essa luz, como se fosse um líquido, vai enchendo o chakra básico. Enchendo, enchendo, enchendo. Quando ele transborda, esse excesso de energia desce pelos nossos canais energéticos das pernas, desce para o solo através dos chakras da planta do pé, continua descendo, descendo, passa pelo chakra estrela da Terra, continua descendo, descendo, até o coração de Gaia. Ativando todas as propriedades do chakra básico. E
comungando a nossa existência com a existência do planeta. Agora essa luz platina diminui, 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 até cessar completamente. Deixando o nosso chakra básico repleto de energia platina. E quando o último fio de energia platina em excesso descer para as nossas pernas, nós vamos respirar profundamente 3 vezes e começar a mexer os dedos dos pés, mexer os dedos das mãos, e vamos inspirar profundamente e abrir os olhos devagar. À medida que vocês forem voltando, vão me dar um oi, para eu saber que vocês já voltaram. Ei, Bruno, boa noite. Ei, Érica, boa noite. Bom, André voltou, a Érica voltou. Quem mais voltou? Oi, Daniel, voltei também. Daniel voltou, a Bela também voltou. Viviane voltou. Eu sou o Fred. Alguém quer fazer algum comentário desse exercício? O Fred nem foi, na verdade, Bruno. Boa noite, gente. Desculpa. Bom, já começamos com um comentário. O Fred não foi. Eu entrei depois por isso. Tá bom, não tem problema, né? Ah, a Viviane foi pela metade. Tá. Não tem problema não. Quem mais quer fazer algum comentário do exercício? Eu tive um pouco de dificuldade de ir, mas eu acho que foi. Ok. Como eu falei anteriormente, e também para quem está começando a acompanhar a gente, esse exercício que a gente vai trabalhar com o chakra básico tem como objetivo a gente manter a nossa âncora no plano físico. Nós podemos investigar qualquer plano de existência, que é o que a gente está fazendo, mas é importante que nós começamos a fazer as nossas conexões com o físico. Afinal de contas, mediunidade não necessariamente precisa ser um contato com espiritualidade. Ela pode ser também um contato com as relações com o físico. Afinal de contas, existem
vários tipos de mediunidade e muitas delas têm a ver com coisas da matéria. Então, a gente precisa estar bem ancorado com a matéria para não ficar voado. Tá bom? Oi, Renata. Boa noite. Olá, boa noite. Acabei de chegar. Tá bom. Bom, então, o que nós vamos fazer hoje? A gente teve a sessão de perguntas e respostas na semana passada, né? Semana passada não teve aula. Na aula passada, e nós vamos continuar investigando a nossa percepção dos planos. Então, nós caminhamos o plano planetário para cima e nós caminhamos com o planetário para baixo. Ou seja, a gente foi no 4D, por assim dizer, no plano etéreo, e nós fomos no 2D do planetário. Ou seja, uma camada mais sutil e uma camada mais suave dentro de casa. A gente só está investigando o nosso ambiente caseiro. Para quem está começando a acompanhar a gente agora, não é desdobramento, é apenas uma percepção do ambiente. A aula de desdobramento é mais lá para frente. Tá? E agora, nós vamos passar para perceber o plano astral. Então, nós já fizemos a percepção do plano astral no 4D, e nós vamos fazer a percepção do astral no 2D, ou seja, uma camada mais sutil e uma camada mais densa. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Algum medo? Ô, Bruno, Diga. a minha perna esquerda tá doendo. Uhum. O exercício, né, da luz platina passando em todos os chakras e derrama, né, nos canais da perna, Uhum. é fantástico. Eu senti, né, o corpo relaxado e tudo. Só que, ao mesmo tempo, uma dor, assim, uma ardência na perna esquerda, sabe? E aí, agora, você falando, me dá um pouco de medo. É por causa como a gente vem sempre trabalhando com você, Érica, os seus nadis da perna, ou seja, os canais energéticos, eles têm algumas obstruções. E toda vez que passa energia por uma obstrução, ela dói. Você já me falou isso, é verdade. Tá bom. Mas não se preocupa não. Quanto mais a gente fizer exercício, mais ele fortalece esses canais energéticos. Até o ponto que você não vai sentir mais dor nele. Tá bom. Tá Obrigada. Tá bom. Então vamos fechar de novo nossos olhos. E vamos, nesse momento, pedir que o nosso mentor esteja ao nosso lado esquerdo. Ok? Nós vamos fechar nossos olhos e mentalmente pedir ao nosso mentor ou mentora, tá? Que fique ao nosso lado esquerdo. Tá? Meu caro mentor, peço que você fique posicionado ao meu lado esquerdo. Agora nós vamos manter nosso corpo o mais relaxado possível. E vamos dar o comando mental.
Nesse momento, irei perceber o plano astral na segunda dimensão. Nesse momento, eu irei perceber o plano astral de minha residência na segunda dimensão. Eu vou contar até 7, e à medida que eu for contando, nossa percepção vai ampliando para esse comando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Procurem sentir as coisas ao seu entorno. Apenas sentir. Prestem atenção ao seu corpo, como ele reage a essas percepções. Agora, vamos dar o comando para perceber esse mesmo ambiente no astral na quarta dimensão. Nossa percepção irá para lá ao fim da contagem de 7 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
vamos voltar a nossa percepção agora para o plano físico. Na contagem de 7 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirem bem fundo uma vez. Respire bem fundo uma segunda vez. E abram os olhos devagar. Amados, querem fazer algum comentário? Eu quero. Diz aí para nós, André. Então, 3 coisas. Apareceu uma águia para mim e ficou me encarando. Eu acho que era o mentor, né? E na hora que você foi dando o comando, apareceu umas asas assim. Eu falei assim, nossa, que asas são essas? Aí depois eu olhei assim, tinha uma cabeça de águia. Aí ficou me olhando assim, tá. Aí quando desceu, eu senti o corpo pesado e me deu uma pontada no pulmão assim. Eu disse, nossa, que pontada esquisita. Mas o corpo tava pesado. Aí beleza, firmou. Aí na hora que subiu para outra, tipo, eu comecei, a sensação que eu tinha na cabeça é que eu tava suando. Sabe quando você sente o couro cabeludo, tipo, só saindo água assim? Aí depois, na hora que voltou, passei agora, abri o olho, passei a mão na cabeça, a cabeça tá seca. Eu falei, estranho, né? Mas foi essas 3 coisas, 3 comentários. Achei diferente. Maravilha. Eu vou comentar, assim, tudo depois de todo mundo, quem quiser, né? Todo mundo não, mas quem quiser falar. Mais alguém? Bruno. Diga, Daniel. Foi uma percepção bem sutil, né? Na verdade, a hora que você começou a conduzir, que você falou a hora que você estava explicando o exercício, eu não me perguntei sobre isso. Mas a hora que você estava conduzindo, eu fiquei sem saber como me direcionar nessa diferença de segunda e quarta dimensão do astral, né? Uhum. Do pouco de estudo que eu tenho, é mais uma questão de astral. Então, aí eu me dei conta que é uma diferenciação que eu não conheço, né? Mas num primeiro momento eu senti um frescor, né? Quase, sabe aquele friozinho agradável, né? E uma sensação azulada, né? No segundo momento, agora está mais quente do que nos 2 momentos, né? Então ficou frescor, mas sumiu aquela sensação de quase frio, aquela vontade de botar uma blusa, né? Vamos dizer assim. Uhum. E primeiro veio uma sensação de um... Não, desculpa. Primeiro foi um verde. Depois, primeiro me veio uma sensação de um azul. Depois de um violeta para um lilás. Aí voltou o verde. Aí ficou... Sabe
aquelas imagens de alta velocidade de aurora boreal, que fica aquele Sei sim, movimento de luz alternando entre sei. azul, lilás e verde. Mais azul e lilás. Mas o verde, quando vinha, era mais forte do que antes. Então foi assim, uma percepção de luz, né? E uma percepção sutil de temperatura. Maravilha, maravilha. Entendi. Eu já vou comentar as suas percepções também, tá, meu querido? Uhum. Mais alguém? Eu, Diga, Fred. é, na hora de dar o comando, né, pra questão dos mentores, eu senti indo pro lado esquerdo, mas eu senti mais coisa vindo assim meio atrás, na diagonal, como se tivesse mais gente, a não ser uma só, do lado esquerdo. E eu nunca tive nenhum contato, assim, de nada, ainda. Ainda não tive, né? Vamos corrigir. E, e eu, como eu não participei das outras, então, de certa forma, eu senti um pouco de interferência em querer entender o que, que é a 2D e a 3D do plano. Mas então eu não sei bem, assim, eu não consegui registrar bem assim, a questão da 2D em si. Mas na 4D me veio uma imagem assim muito forte, como se fosse de uma figura, não consigo identificar assim de bate-pronto de quem que é, mas uma figura como se tivesse um cabelo Black Power assim, mas não é um cabelo Black Power não, mas é algo assim. E E depois, como se realmente tivesse se utilizado muito, né, o ambiente tivesse se utilizado muito, né, como se tudo virasse fumacinha, assim mesmo. Foi só isso, assim. Tá bom. Eu já vou comentar essa percepção também, meu querido. Mais alguém Beleza. quer comentar? Bom, vamos lá. Eu tive dificuldade para ir para a segunda, mas quando foi, assim, eu tive a mesma percepção do Fred quando o mentor, né, a gente pede que se aproxime. Eu senti sim, eu sempre sinto um calor do lado esquerdo, mas eu senti como se tivesse mais gente atrás, não só do lado esquerdo, mas do lado direito também. E aí eu tive uma dificuldade para ir para a segunda, mas quando eu fui, eu senti um calor muito forte. E só que é um aperto, como se fosse no peito, eu não sei. E quando subiu para 4, a sensação de mais leve. Alívio mais leve, mais fresco, não estava tão quente. E quando voltou para o plano físico, tá bem mais fresco que as duas. Assim, a sensação de temperatura. Foi isso. Maravilha. Quem mais quer dar o seu depoimento? Bruno, eu quero comentar. Tá ouvindo? Vocês desculpem, é a primeira vez que eu uso esse áudio aqui, tô sabendo, como é que fala? Aprendendo, né, lidar. A princípio, eu respirei, tentei relaxar, e é como se eu senti a presença do mentor, a dor na perna aliviou, né, deu uma refrescada também, mas é como se eu não entrasse na outra dimensão, sabe? Não sei, na segunda, né? Aí me veio na tela mental um ser branco, do rosto esticado, olho esticado. Aí na quarta dimensão, eu só senti... mas desse seu eu não senti medo, nada não senti dor, tranquilo. Na quarta dimensão também,
tudo tranquilo, só uma pressão na cabeça. Aqui na E região do foi isso. coronário? É como se tivesse espremendo, sabe quando pega e aperta? Apertando Sim. assim. E foi isso. Maravilha. Renato quer falar alguma coisa? Bela quer falar alguma coisa? Ok. Bom, então vamos entender quem são esses Ds, né? Ok. O plano físico, ele basicamente ele tem as suas dimensões físicas que a gente conhece desde a época de escola. E os planos sutis eles também têm essas dimensões. A gente pode entender essas dimensões como gradação de energia. Então, quando eu falo assim, vamos descer para a segunda dimensão, a gente vai descer uma dimensão mais densa, tá? Densidade não tem a ver com maldade, tá? Não confundam essas coisas. Um plano mais denso não necessariamente significa um plano mau. Um ser mais denso não significa um ser mau, tá bom? Não há uma correlação entre as duas coisas. Por enquanto, nós estamos percebendo um ambiente onde nós estamos. O ambiente onde nós estamos, ele coexiste em todos os planos de existência. Entretanto, a estrutura do qual nós estamos não necessariamente precisa ser a mesma nos outros planos. Por isso que a gente está fazendo um exercício de percepção do ambiente onde nós estamos em várias dimensões diferentes, tá bom? A gente fez a percepção nos primeiros no plano físico, tá? Para ampliar a nossa capacidade extrasensorial de perceber o ambiente. Depois nós fomos para o plano etéreo. No plano etéreo nós vimos como é que é o ambiente de nossa casa. Uma densidade, uma oitava abaixo, ou seja, na segunda dimensão. E vimos a densidade de nossa casa uma oitava acima, na quarta dimensão. Hoje, nós fizemos esse mesmo exercício passando para o plano astral. O plano astral, ele já é mais sutil do que o plano etéreo. E aí também, fizemos a percepção no plano astral do que existe na nossa casa, no ambiente onde nós estamos. Uma oitava para baixo e uma oitava para cima. Por isso tem alguns sentiram alguma dificuldade de descer uma oitava para baixo, justamente por ser mais denso, apesar de ser um plano bastante sutil, porque o plano astral é o plano das emoções. E quando a gente desce uma oitava para baixo, não é que são emoções ruins, não existem emoções ruins. A sensação em nós é que ela pode ser ruim, não que seja ruim, tá bom? Daí, essa mudança de, por exemplo, Daniel sentiu um determinado grau de frio, uma oitava para baixo, e quando foi a oitava para cima, já era uma sensação de um frio mais refrescante, por assim dizer. Tá? É importante. Por que eu estou fazendo esses exercícios de percepção de ambiente? Porque nossa capacidade de perceber, ela vai em todas as frequências possíveis. Nossa intuição, ela funciona como um rádio. Nós podemos
à medida que nós vamos trabalhando as percepções, podendo mexer nessa seleção e perceber ambientes diferentes. Então, digamos que a gente entra numa residência. E essa residência, por algum motivo, está tendo problema. Nós podemos perceber essa causa desse problema em dimensões sutis, sem ter que sair do corpo, o que é o desdobramento. Somente fazendo esse ajuste na nossa percepção e investigando todos os planos de existência. Eu estou falando de residência, mas a gente pode fazer isso de várias maneiras possíveis. Imagina, por exemplo, nós estamos no satsang com Saulo. E ele vai falando, e nós queremos entender mais profundamente as palavras que ele está falando. Muito do que ele está falando não está sendo transmitido no físico. Ele está sendo transmitido em planos mais sutis. Então, nós podemos ampliar a nossa percepção com esses planos mais sutis para captar de maneira mais profunda as palavras dele. Não só dele, né? Várias pessoas, quando dão cursos, às vezes, se a gente ampliar as nossas capacidades de percepção por planos mais sutis, nós podemos captar informações mais profundas daquele assunto. Ou seja, basicamente é ler nas entrelinhas. Beleza? E é também importante que nós percebamos como o ambiente da nossa casa em outras dimensões, para saber se nossa casa ela não está, por assim dizer, o ambiente que nossa casa está, numa outra dimensão, está sendo ocupado por alguns irmãos que queiram criar distúrbio, ou está sendo utilizada, por exemplo, existe toda uma estrutura no astral ou no plano mental que pode ser negativa. Então é importante que nós percebamos e saibamos mexer nessas capacidades da intuição para perceber os planos. Fica muito mais fácil. Alguém quer fazer algum comentário? A hora que você fala dessa coisa da oitava, seria bem esse paralelo com a música mesmo. Né? Exatamente. De um tom mais grave para um tom mais agudo. Nesse sentido. Exatamente. Todo mundo. Eu não sou quem está trazendo esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento, na verdade, várias pessoas o trazem. De fazer comparação entre os planos com a música. Justamente por conta de que você tem exatamente as mesmas notas em uma escala mais grave ou numa escala mais aguda. Né? Se a gente pegar 3 oitavas, né? Seriam a base do grave e do agudo, então você vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, primeira oitava, na segunda oitava e na terceira oitava. É as mesmas coisas, só que um mais agudo e um mais grave. Nos planos energéticos é a mesma coisa, só que aqui o vocabulário que a gente anda utilizando são as dimensões. Então, por exemplo, se eu estou no plano astral, digamos que eu entro no plano astral. Na qualidade que eu estou agora, eu estou, digamos, no astral médio, né, que é o plano que normalmente a gente entra se não está muito elevado nem muito baixo. Então eu entro no astral médio. Se meu campo emocional ele vibra em frequências mais baixas, o que é frequências mais baixas? Emoções como raiva, tristeza, mágoa, rancor,
isso são frequências mais baixas. Tá? Não estou dizendo que são ruins, tá? Só são de frequências mais baixas. Eu vou estar indo, em vez de estar no astral médio, eu vou para o astral baixo. É o mesmo plano astral, só que é uma característica mais baixa, que a gente daria o nome de segunda dimensão. Se essas emoções elas são muito intensas, por exemplo, eu tenho tristeza, beleza. Mas se a minha tristeza é muito intensa, aí eu vou para o que a gente chamaria de primeira dimensão. Uhum. Se ao contrário acontece, eu tenho emoções mais elevadas. Elevadas no sentido de frequência. Mais alegria, contentamento, são todas as emoções que nos deixam com um estado de espírito mais elevado, mais para cima. Então eu entraria no astral mais alto, quarta, quinta, sexta dimensão. Até a sexta dimensão o astral vai. Beleza? Uhum. Porque à medida que a gente vai sutilizando a energia, muitas dimensões muito baixas, elas deixam de fazer sentido para aquele bloco de energia. Então, por exemplo, o etéreo, ele vai da primeira dimensão até a quinta dimensão. Ou seja, ele tem uma frequência bem próximo da matéria e um pouquinho mais afastado da matéria. Quando eu passo para o astral ele vai na primeira dimensão, mas não muito, não tem tanto coisas tão baixas, mas ele chega até a sexta dimensão. Quinta, sexta dimensão. Quando eu passo para o plano mental ele é dividido em dois pontos, o mental concreto e o mental abstrato. No mental concreto, ele chega até próximo da sétima dimensão, mas aí ele desce somente até a segunda, ele não vai na primeira mais. E o plano mental abstrato, que a gente dá o nome de mental superior, ele vai para a sétima, próximo da oitava, mas aí já não tem a segunda dimensão, tem só a terceira. Ou seja, o mental abstrato, ele ainda toca no plano físico. Mas daí em diante já não tem mais isso. Ele já fica muito... Eles se tornam energias tão sutis e abstratas que a gente tem dificuldade de sentir ela próximo da matéria. Uhum. Mas isso tudo existe em todos os lugares e existe no ambiente onde que a gente está. Por isso que, por exemplo, eu lembro quando eu estava estudando esses assuntos no curso de apometria que eu frequentei e depois me tornei instrutor. No ambiente da casa espírita, o ambiente físico da casa espírita, ele tinha uma estrutura. Quando nós fazemos a percepção dessa mesma casa nos planos sutis, ela é algo completamente diferente. No plano físico, é uma casa de 2 andares. Nos planos sutis, ela é um prédio de 9 andares, no mesmo lugar, só que completamente diferente. É um prédio de 9 andares, sendo que cada andar equivale a um galpão industrial. Então, por isso que a gente está fazendo esse exercício para sentir como é o ambiente extrafísico do local onde nós nos encontramos. Tá? Isso é importante, por quê? Porque essa aula é uma aula de 1h30. Vocês são mais médiums fora desse tempo em que a gente está conversando do que só 1h30 por semana. Então, conseguir perceber o ambiente em que vocês estão é importante até mesmo para se proteger.
ou, se for necessário, encaminhar uma luz para aquele lugar. Tá bom? Alguma dúvida ou algum questionamento? Eu vou deixar um para casa para vocês. Para casa é muito simples. De hoje até a próxima aula, ou seja, semana que vem, eu quero que vocês entrem em algum templo sagrado, seja uma igreja católica, seja um templo budista, seja uma casa espírita, seja um terreiro, seja um templo evangélico, seja uma roda xamânica. Eu quero que vocês entrem no local, tá? Não precisa participar do rito, tá? Eu quero que vocês entrem no local e procurem sentir como é aquele local fora do plano físico. Só fecha o olho e procura sentir como é a sensação que aquele local lhe passa. Se aquela sensação que aquele local lhe passa é exatamente a mesma sensação que você tem quando você está de olho aberto e olhando para o local. Tá bom? Muito difícil? Não. Tá. Então, vocês têm uma semana para poder fazer isso, tá? A partir da próxima aula, eu não vou entrar ainda nos planos mentais. Ainda vamos levar um tempinho para trabalhar nos planos mentais. A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar diretamente com os mentores. Maravilha? Marvelous. E Andréia, não preocupa com a sua águia, tá? Pode deixar. Eu não tenho medo, não. Ela ficou me encarando, mas estava encarando de boa. Como se diz, é uma encarada com amor. Eu vou falar, não vou falar agora, mas mais para frente a gente vai praticar um pouquinho de animismo. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com os animais de poder e vamos entender o que são esses animais de poder e como é que eles se relacionam com a nossa questão mediúnica, tá bom? Alguma dúvida antes da gente finalizar a aula? Podem ser dúvidas aleatórias, tá? Borboleta é um animal de poder? É uma afirmação ou você quer uma borboleta? Ah, tá. Renata está dizendo que o animal de poder dela é uma borboleta. Bom, se não temos mais dúvidas, pedimos nesse momento que a luz divina desça sobre o local onde nós estamos, purificando e encaminhando todo e qualquer irmão que porventura tenha sido atraído para nós durante nosso momento de estudo, que na luz ele seja encaminhado para o seu lugar devido. Pedimos que sejam purificadas toda e qualquer energia residual em nossa casa. Que a luz divina banhe-nos
nos protegendo, nos orientando, nos intuindo, abrindo-nos a empatia com o outro e a sabedoria para fazer aquilo que deve ser feito. Que a fonte eterna sempre esteja conosco. Agora e sempre. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Ubuntu. Boa noite. Satnam. Obrigado, Bruno. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Até nossa próxima aula.